Amém. Vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, lá no finalzinho, bem no finalzinho da Bíblia, lá. 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Amém? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desta maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma passagem que eu ministrei isso, ou assim, algo sobre isso. Hoje está um pouco diferente, mas eu lembro de eu ter ministrado isso faz muito tempo, assim. Era um culto no lar que a gente fazia lá no Secap, cara. E essa palavra me marcou, assim, sabe? Algumas coisas aqui, eu quero falar um pouquinho disso aqui. Isso, cara, ficou sempre no meu coração, assim. E aí vira e mexe, essa palavra vem no meu coração e tal. E aí essa semana eu falei, não, acho que é por aqui mesmo que a gente vai hoje. Mas vamos lá do começo. Alguns pontos aqui acho que interessantes, né? O apóstolo Pedro aqui, ele já está escrevendo a segunda epístola, a segunda carta dele, já quase no finalzinho da vida dele já, né? E é interessante, ele começa dizendo assim, Simão Pedro. Os dois nomes que e isso reflete muito a natureza humana e carnal dele, Simão, e a natureza restaurada dele por Jesus Cristo, que é Pedro. Entendem essa diferença? O nome dele era Simão, e aí um dia Jesus falou para ele, cara, você vai ser Pedro, né? Porque você, cara, você... E aqui o Pedro deixa claro isso, fala assim, olha, eu sou Simão Pedro, sabe aqueles que vocês conheciam? Maltrapilho, aquele zoado lá, então, mas eu sou Pedro, entende assim? Porque Jesus, então, né? E essa saudação aqui, ela traz muita identidade para isso, sabe? Olha, pode ser que a gente seja a mesma pessoa de lá, mas hoje Jesus vive em mim, então, por mais que você possa me conhecer como Simão, mas eu sou Pedro, porque eu sou restaurado por ele, sabe? Jesus passou pela minha vida. E da mesma maneira que Pedro recebeu ali, nós também recebemos essa preciosa graça de Jesus na nossa vida, né? Então,
É muito bacana o jeito que Pedro começa essa carta. E ele vai dizer também aqui algo interessante, que ele vai afirmar, né? Jesus, o Cristo, ele é o nosso Deus e Salvador. Ele está afirmando aqui, olha, toda a divindade de Jesus, né? Jesus era Deus, ele está afirmando isso para essas pessoas que estavam recebendo isso. E aí aqui um pouquinho mais para frente, no verso 3, verso 4, ele vai falar sobre tudo que Deus já nos deu e tudo que nós precisamos para uma vida. Ele vai falar que Deus nos chamou pela glória e virtude de Cristo, que Ele já nos concedeu as promessas e que Ele nos tornou participantes da natureza divina. Então Pedro começa dizendo assim, olha gente, a gente já tem tudo, Jesus já fez tudo por nós. Tudo. Está tudo pronto. Ele fala assim, olha, pelo seu divino poder, versículo 3, nos deu tudo que necessitamos para a vida. Então assim, tudo que a gente precisa vem de Jesus. Ponto. Ele já está falando assim, olha, cara, a gente já tem tudo. Assim, a gente não precisa de mais nada. Isso não significa que a gente se tornou especial, que a gente se tornou impecáveis, nem existe essa palavra, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Mas isso significa que a santificação, né, ela já passou pela nossa vida. Nós já temos parte com isso. Isso não nos torna, né, mas isso faz a gente refletir que, cara, Jesus já fez tudo por mim. E agora que Ele já fez tudo, a gente precisa começar a caminhar. Jesus me tirou das trevas, mas agora eu preciso me caminhar na luz. Eu não posso ficar parado na luz. Eu preciso começar a caminhar na luz. E aí, começa aqui a partir do versículo 5, que Pedro vai falar assim, por isso, empenhem-se. Sabe o que é empenhar? Empenhar é fazer alguma coisa assim, tipo, eu preciso me empenhar a fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou aprender, eu vou conseguir, eu vou tentar uma vez, eu vou tentar 2 vezes, eu vou tentar 3 vezes, e aí eu vou conseguir. Sabe, empenhar, assim, eu preciso aprender a andar de bicicleta. O que a gente vai fazer? Cara, a gente vai andar uma primeira vez, a gente vai andar a segunda vez, vai ficar meio tortinho, e a gente vai se empenhar, a gente não vai desistir. É isso. Pedro falou assim, ó, agora que a gente já tem tudo, que Jesus já fez tudo, a gente vai ter que se empenhar. Entende que é algo nosso? Entende que não é Jesus que tem que fazer mais nada? Jesus já fez. Agora ele está falando assim, então, Jesus fez tudo. Agora o negócio é com a gente aqui, ó. A gente vai precisar se empenhar. E eu dei um nome para isso daqui, que é uma escada da fé. E a gente vai entender isso daqui. A partir do versículo 5 aqui, ele vai dizer o seguinte, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Olha só, a gente pode declarar aqui, né? A gente pode afirmar aqui que o nosso primeiro degrau, quase que o nosso fundamento da fé, do cristianismo, é a fé. A fé em Jesus é a base de tudo. Porque se eu não acredito que Jesus fez tudo o que Pedro acabou de dizer, o resto não me serve para nada. Então a gente parte do princípio, e a gente precisa partir desse princípio, que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E além disso, sem fé é impossível a gente trilhar esse caminho. A gente trilhar essa escalada, subir essa escada. Não tem como. Ela precisa ser o fundamento, né? A gente precisa confiar. A gente precisa, como Pedro já diz aqui, olha, Jesus já fez tudo. Sabe, isso tem que ser uma verdade latente dentro de nós, assim. Isso não pode... Cara, Jesus já fez tudo. Tudo por mim, tudo por esse mundo, tudo está feito. Já foi consumado. E a partir dessa minha fé em Jesus, é que eu começo a trilhar esse caminho todo aqui.
Aí ele começa, né? Acrescente a tua fé, que é a base, a virtude. A virtude, ela é o caráter de Cristo revelado em nós. É uma excelência moral. O que eu quero dizer com isso? Ter o caráter de Cristo não significa ser perfeito. Por isso que ele está dizendo aqui, Pedro fala assim, empenhem-se. No final ele vai dizer lá, né? Depois a gente vai voltar nisso, mas só para vocês entenderem, ele vai estar falando assim, olha, no versículo 8 ele vai falar, porque se isso tudo, essas qualidades que a gente vai falar ainda, estiverem crescendo em sua vida. Então Pedro mesmo já entende, ele fala para nós, olha, tudo que eu vou falar aqui, todas essas qualidades, não é que a gente já alcançou 100%, mas isso tem que estar crescendo em nós. A gente tem que estar buscando subir esses degraus, sabe? E não parar no meio do degrau. Então, de novo, fé é o princípio. E ele fala assim, olha, acrescentado à sua fé, você precisa ter essa virtude. Essa virtude, né? Essa palavra aqui, ela é essa excelência moral em Cristo. Ter o caráter de Cristo em nós. Sabe? Não é ser Cristo, mas é buscar ser igual a Cristo. É intenção. Sabe? É falar, cara, eu preciso viver de uma forma digna, de uma forma que respeite o Evangelho, que respeite a Cristo. A nossa vida precisa refletir isso. Num caráter humano, num caráter social. Assim, eu preciso saber, aquela velha pergunta que a gente sempre aprendeu e fala, né? Assim, cara, o que Cristo faria aqui? Sabe, qual seria a atitude de Cristo aqui no meu lugar? Será que ele tomaria a mesma atitude que eu tomo? Será que ele pensaria as mesmas coisas que eu penso? Será que ele veria as mesmas coisas que eu vejo? É isso. Um caráter de Cristo não é um caráter só para as outras pessoas, mas é um caráter dentro de nós. A vida que eu vivo precisa refletir a Cristo. Cristo precisa estar em mim. Eu preciso refletir isso. Para mim mesmo, e de mim para a sociedade, para os outros que estão em minha volta. As pessoas precisam me ver, de novo, não é especial, não é diferente, mas é Cristo. E o mundo está tão virado hoje que isso não é normal, e isso é diferente. Entende? Mas não é por isso que nós precisamos fazer. Entende a diferença? É porque o mundo está moralmente destruído, né? É totalmente inverso ao caráter de Cristo. E por isso que a gente se torna diferente e não normal. Mas deveria ser o normal. E aí Pedro está dizendo, eu vou repetir algumas vezes, porque de novo é um degrauzinho, né? Cara, você já tem fé? Agora você precisa parecer com Jesus. Sabe, agora tudo que Jesus fez precisa começar a fazer sentido na tua vida, né? E na primeira carta de Pedro aqui, ele mesmo vai escrever, né? No capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Jesus, de Cristo. O que é proclamar as virtudes? Virtude é isso, é qualidades. Só que como a gente proclama a qualidade? Você acha que eu falar da qualidade de Jesus e ter uma vida totalmente diferente disso vai refletir alguma coisa? Não, né? Principalmente vamos combinar que nós aqui a gente vive tudo junto. Se eu não reflito o que Jesus fala fala, e se eu só falo, cara, é só uma boca falando. Agora o efeito verdadeiro vai ser quando isso daqui se tornar cada vez mais verdade nas nossas vidas. E aí mais do que meia hora pregando aqui, é uma vida vivendo, entende? A nossa vida vivendo é que vai ministrar Jesus na vida dos outros. É a nossa reação, é a nossa intenção, são as nossas palavras, são os nossos... É isso que vai refletir. E de novo, é isso que Jesus está nos alertando através dessa carta de Pedro. Vamos seguir. Ele continua. Olha, a sua fé é a virtude. Aí ele fala assim, e também a virtude, o conhecimento. E aqui conhecimento não é um conhecimento teórico.
Conhecer a Bíblia a gente já sabe que a gente precisa, conhecer Jesus a gente já sabe que a gente precisa. Como que a gente conhece? Lendo, estudando, orando, tudo isso a gente já entendeu, né? A gente já falou bastante sobre isso. Mas esse conhecimento aqui que Pedro está declarando aqui é um conhecimento que visa a prática do que a gente já conhece. É o discernimento, né? É a capacidade de distinguir o bem e o mal e de aplicar a Bíblia às suas decisões diárias. Isso é conhecimento. Porque o que mais a gente vê por aí é gente que conhece a Bíblia como um livro, conhece as regras, conhece hermenêutica, conhecem homilética, conhecem tudo isso daí é coisa de teoria. Que é bacana? Precisamos que todo mundo conhecer isso? Não sei. Mas o ponto é, isso não nos faz discernir. Entende? Isso é paralelo. A gente tem que ler a Bíblia, precisamos conhecer a Bíblia? Show de bola. Só que, paralelo a isso, essa palavra, essa Bíblia, o que está escrito, precisa ser verdade na nossa vida. A gente precisa viver isso. Isso precisa diferenciar e distinguir o nosso dia. As nossas ações, as nossas atitudes têm que ser baseadas neste conhecimento. Entende? Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, você tem fé. Eu vou repetir, né? Eu vou repetindo até o final. A gente tem a virtude. Agora a gente tem o conhecimento e a gente aplica esse conhecimento. Em Oséias, capítulo 4, verso 6, Deus vai dizer assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Lembra? A gente fala muito desse versículo. O meu povo perece por falta de conhecimento. O que Deus estava dizendo ali, não era que eles não conheciam a Torá. A Torá é as leis de Moisés. Eles conheciam a Torá. Eles não discerniam a Torá. Entende? Eles liam, eles até colocavam em prática a lei dura, mas eles não discerniam o que aquilo queria dizer na vida deles. O que eu quero dizer com isso não adianta a gente saber que a gente não pode mentir ou roubar. Isso daí é moralmente errado. Mas por que eu não minto e por que eu não roubo? Cara, porque a Bíblia, porque Jesus me ensina isso, porque moralmente é errado, sabe? Porque não faz parte do caráter de Cristo, entende? Saber que eu não posso roubar. Acho que se você parar na rua e não for um ladrão, todo mundo vai falar que não pode. Até o ladrão vai falar que não pode. Porque ele sabe que não pode. Entende o que eu quero dizer? Mas por quê? É o conhecimento, entende? Por quê? É isso. E a gente precisa entender e colocar em prática isso, né? Colossenses 1,9 vai dizer que a gente precisa ter o conhecimento da vontade de Deus. Aí é um pouco além. Além de a gente discernir, de a gente aplicar, a gente precisa buscar a vontade dele para a nossa vida. A vontade dele para o nosso dia, a vontade dele para as coisas que a gente decide. Eu estava lendo aqui e eu não anotei. Eu não sei se eu vou achar agora. Peraí. Era em Isaías ou em Provérbios. Deixa eu ver. Queria achar a referência, mas eu acho, depois eu compartilho com todo mundo. Eu não anotei. Deixa eu ver. Depois eu compartilho com vocês, mas o que estava dizendo era assim: não importa se a gente vai para a direita ou para a esquerda, porque se a gente for para a direita, Deus estará com a gente. Eu vou achar isso direitinho, bonitinho, eu passo para vocês, tá bom? Me perdoa que eu não anotei. Mas o que quer dizer isso? Nossa, achei. Por isso que eu amo minha Bíblia, tá vendo? Por isso que eu não troco ela, gente, olha aqui. Isaías 30, versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga. Cara, você entende assim? É isso. Isso é caminhar. Isso é estar com Deus, debaixo de um conhecimento
na prática. Não importa para onde a gente vai. Às vezes a gente fica assim, mas eu não sei, esse negócio de pedir para Deus um caminho e não sei o quê. Ok, assim, a gente pode ter a dúvida, a gente pode orar, mas sinta no teu coração a paz e fala assim, cara, é isso. Está correto biblicamente isso, não está errado biblicamente isso, eu vou por esse caminho. E tenha a paz e tenha a certeza que Deus estará com você para dizer, siga esse caminho. De novo, baseado no conhecimento da Bíblia, para cima na intimidade que a gente tem com Deus, a gente precisa caminhar. Esse é o caminhar na luz. Sabe? Esse é o caminhar. Com a certeza que vai ter uma voz aqui do Espírito Santo nos guiando a todo momento para a gente tomar as nossas decisões. E aí a gente passa para o quarto degrau, que ele diz lá, olha, ao conhecimento acrescente o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o controle de si mesmo debaixo da autoridade de Cristo. Hoje a gente vive num mundo, em um momento, sabe, de muitos impulsos, sabe, de muitas sensações, sabe, assim, hoje você não vai num restaurante para almoçar, você vai num restaurante para ter uma experiência, não é assim? Não é assim que a gente fala? Você vai num restaurante, lá, mas se não tem aquela experiência, se não tem aquele glamour, você fala, a comida era ok, era boa, porque a gente espera algo mais, sabe? E o mundo é isso, gente, cada vez mais é isso. Você vai comprar alguma coisa, você tem que ter aquilo tem que te tocar de alguma maneira para você ir lá e comprar, entende? E a gente acha que com Deus tem que ter uma experiência dessa também, quando na verdade o que a gente precisa é ter o domínio próprio, sabe? É saber que não é... A gente muitas vezes não vai sentir aquela presença do Espírito que toma a nossa vida, que não sei o que ela... Não, cara, a gente só vai ter que ter o domínio de fazer o que a gente tem que fazer. Entende? Não vai ter aquela impulsão de falar, nossa, eu fui levado a orar pela cidade. Não, a gente só vai ter que orar porque a gente sabe que tem que orar. A gente só vai ter que obedecer porque a gente sabe que a gente tem que obedecer. Isso é domínio. A gente não estar sujeito a essas sensações, a esses estímulos. De novo, bacana, a gente está no culto, estamos adorando, estamos louvando. Bacana, a gente vai sentir a presença ali porque a gente está num ambiente de adoração, show de bola. Mas e no nosso dia a dia? A gente também não pode sentir isso? Entende? É esse domínio, assim, é esse caminho, é esse trilhar que a gente precisa seguir, e a gente precisa entender. Paulo vai dizer muito isso lá em 1 Coríntios 9, 27, quando ele vai falar sobre Gálatas 5, 22, 23, quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Sabe, o que nossa vida tem que frutificar? Ele vai falar quase as mesmas coisas aqui que Pedro está falando, sabe? E Paulo mesmo também aos Coríntios, ele vai falar assim, que ele tinha que disciplinar o corpo dele, sabe? Tipo assim, cara, peraí, a minha carne quer outra coisa, mas eu preciso ter domínio sobre isso. Sabe? O meu desejo vai me levar para outro caminho. A minha mente vai me levar para outros caminhos, mas eu preciso ter domínio próprio. Sabe? Tipo, peraí, isso eu não posso fazer, cara. Lembra? É por isso que é uma escada, sabe? Assim, é tudo ligado, não é uma coisa solta pela outra. Eu não posso. Mas é difícil. É difícil. Mas às vezes é difícil porque a gente já deu tanto espaço que se torna difícil. Entende? Não é difícil porque Jesus não pode fazer. É difícil porque a gente não trilhou um caminho até agora. E aí talvez voltar de um caminho que a gente estava trilhando errado seja difícil realmente. Mas volto à introdução. Cristo já fez tudo. Já temos todas as ferramentas. Já temos tudo que a gente precisa. Então quando tiver difícil trilhar esse degrau, essa escada, lembra disso. Volta lá na base. Cristo já fez tudo. E aí a gente vai continuar. E a gente continua. A gente vai mais um degrau para cima. O quinto degrau. Pedro vai dizer aqui. Ao domínio próprio
acrescente a perseverança. Sabe, perseverança não é igual a fé. A perseverança é a capacidade de continuar firme apesar das lutas. A fé está lá na base, no fundamento de tudo. Eu tenho fé. Perseverar é continuar nessa fé. Entende a diferença? Cara, eu estou caminhando, eu estou subindo esses degraus aqui, um atrás do outro. E eu estou subindo, e às vezes eu dou uma caidinha pro lado. Não, mas espera aí. Eu vou perseverar nesse caminho. Eu vou continuar nesse caminho. Eu vou continuar em pé, eu vou continuar caminhando, mesmo que tudo tente nos derrubar. Paulo vai dizer lá em Romanos 5:3 que a tribulação é a que produz a perseverança. Sabe, se eu não tenho adversidade, eu estou de boa. Por que eu preciso perseverar? Agora, quando a gente tem alguma coisa, quando a gente tem algum... Cara, é aí que eu preciso perseverar. É aí que eu demonstro o domínio próprio, aí que eu demonstro a virtude, aí que eu demonstro o conhecimento, e aí que eu ponho em prática a fé. Todos os degraus que eu já trilhei, que eu estou trilhando, eu vou perseverar nele. Eu vou continuar crescendo, eu vou continuar caminhando com isso. Em Tiago, ele vai dizer também, capítulo 1, versículo 2, ali, 2, 3 e 4, ele vai dizer que a prova da nossa fé, ela produz a perseverança. Quando nós somos provados, quando algo vem de encontro à nossa vida, é que aí que a gente precisa perseverar, se manter firmes, sabe? Inabaláveis. E a gente vai conseguir. 6º degrau, Pedro fala: a perseverança acrescente a piedade. E aí, mais uma vez, aqui a piedade é viver na prática a presença de Deus. É trazer Deus para dentro do nosso cotidiano, do nosso trabalho, das nossas emoções. A piedade a gente exercita, sabia? Paulo vai falar isso para Timóteo. 1 Timóteo 4, 7, 8, Paulo vai falar que a gente precisa exercitar a nossa piedade. Exercitar, sabe? Colocar em prática isso. Por quê? De novo, é a prática do conhecimento. É a prática. O que é a piedade? A piedade é demonstrar o amor de Cristo. Da mesma maneira que Ele nos ama, da mesma maneira que Ele cuida de nós, é a gente demonstrar isso na prática, na vida, sabe? É olhar com olhos de piedade, olhos de amor, olhar com os mesmos olhos que Cristo nos olha. Salmo 16 vai dizer que o Senhor, Ele está sempre diante de nós. Sempre. Não é um dia que Ele não está, Ele está sempre aqui, sabe? E se Ele está diante de nós, a gente tem que demonstrar essa piedade, esse amor. A nossa vida precisa refletir isso. Eu vou seguir aqui. 7º degrau, ele fala: acrescente a sua piedade a fraternidade. Fraternidade. O que é a fraternidade? Fraternidade é o amor entre os irmãos. Isso é uma fraternidade, sabe? Quando a gente cuida um do outro, quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente pede ajuda um para o outro, quando a gente caminha, sabe? Quando a gente sabe que um precisa de uma mão, a gente vai lá e dá a mão em vez de dar o pé, né? Chutar, a gente pega na mão e levanta. E a gente fala assim: cara, vamos caminhar junto agora esses passos aqui, até que você continue caminhando certo. Amor entre irmãos, sabe? É um amor, é um cuidado prático. É aquilo que a gente sempre vem falando aqui, é uma comunhão sincera. Cara, a gente não pode se reunir, a gente não pode viver junto, a gente não pode, e a gente não... de novo, aqui não é saber da vida dos outros, assim, mas é a gente não partilhar da vida. A
gente não pode mais viver junto, tá todo dia junto, tocar junto e não saber que o cara tá precisando de alguma coisa. Sabe? Não importa se é físico ou se é espiritual. Isso é fraternidade. Entende? Mas assim, a fraternidade não pode partir do outro. A fraternidade tem que partir de mim. E como que parte de mim? É eu buscar, é eu entender. Cara, tá tudo bem. Não é esperar outra pessoa vir talvez e falar, mas também o Nicolas não fala comigo, então tá tudo bem com ele. Não, isso não é fraternidade. Isso não é amor. Isso não é o amor que Cristo teve por mim. Porque Cristo se deu. Então o que eu tenho que fazer pela fraternidade? É ir, é me preocupar. É falar, tá tudo bem. Poxa, senti que hoje você não estava bem, pode ser só uma impressão minha, mas tenha a sensibilidade, entende? Com os seus irmãos. Tenha a sensibilidade de você, opa, peraí, tá tudo bem, é isso mesmo. E não precisa se expor. Você pode ir lá no particularzinho, pode falar, pode buscar. João vai dizer lá isso no capítulo 3, em João 13, 34, 35, vai dizer que o amor mútuo distingue os discípulos. Olha isso. Sabe, esse amor entre nós vai distinguir os discípulos. Vai distinguir quem realmente é um discípulo de Jesus. De um seguidor de Jesus. De um conhecedor de Jesus. Sabe, de um praticante da religião cristã. Dos verdadeiros discípulos. Sabe, a fraternidade distingue isso. E Paulo vai também nos ensinar em Romanos 12, versículo 10. Ele vai falar sobre amai-vos com um amor fraternal, sabe, de fraternidade, de amor de comunhão, de comunidade, me preocupar com a minha comunidade, eu faço parte disso, se eu faço parte disso, eu me preocupo com isso. Então se alguém não veio hoje, o que a gente tem que fazer, gente? Não é por obrigação, não é porque o pastor tem que falar, não, olha, aquele que não veio hoje, você cuida de 10, você cuida de 10, lembra? Não é assim, velho. Isso não é amor fraternal, isso é obrigação. Amor fraternal é eu, porque eu amo essa comunidade, eu sinto falta e eu vou buscar, eu vou entender, eu vou orar, eu vou me importar. Faz parte da nossa vivência, faz parte do nosso cristianismo isso. E por último aqui, e não é o menos importante, o 8º degrau que Pedro nos dá é o amor. E esse amor aqui, na tradução, ele é o amor ágape. Sabe? É um amor... É um amor sacrificial. É um amor que deseja o bem supremo ao outro. É o amor de Jesus por nós. É um amor, ele é um amor que é maduro, sabe assim? Ele não é um amor de paixãozinha. Ele é um amor maduro, um amor que sabe o que está fazendo. Jesus, ele vai... Quando os fariseus chegam para ele e falam assim, qual que é a lei mais importante? O que Jesus fala? Pega tudo, eu vou parafrasear, né? Pega tudo, enfia no saco, balança tudo, e o que vai sair disso aí é o amor. Paulo lá em 1 Coríntios 13, que também é uma palavra que eu amo demais lá, que vai falar sobre o amor, né? Que o amor é paciente, o amor... No final ele vai dizer assim, olha, depois de tudo isso aí, o mais importante é o amor. E no capítulo 12, isso eu vou trazer isso para as próximas semanas também. Paulo está falando de dom, de profecia, de apóstolos, está falando de um monte de coisa. E aí ele começa o capítulo 13, na verdade ele termina o capítulo 12 falando assim, tudo isso que a gente está falando aí, cara, é ok, mas agora eu vou falar de uma coisa muito, 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 muito mais excelente. E ele começa a falar do amor. Sabe?
De novo, por isso que eu falei, né? O amor, ele não é o menos importante, mas ele, acho que ele é o topo, literalmente, sabe? Assim, ele é o que vai realmente mostrar quanto nós estamos andando nessa escalada com Cristo, nesse caminhar na luz com Cristo. É quando realmente a gente conseguir refletir esse amor de Cristo, o mesmo amor que Ele teve por nós, a gente conseguir refletir pelas pessoas. E de novo, não é pelas pessoas só que a gente ama. Refletir o amor de Cristo por mim na Sabrina, é fácil. Nas meus filhos, é mais fácil ainda. Agora, e refletir esse amor, sei lá em quem? Em alguém que a gente não curte, sabe? Que fez mal pra gente. E refletir esse amor em alguém que, sei lá, é isso. Esse amor maduro, sabe? Sacrificial. Não é um amor de boca pra fora, não é um amor mentiroso, é um amor que consegue orar, é um amor que consegue abençoar. Acho que literalmente é o topo dessa escalada, sabe? É o topo, assim, é a gente chegar nesse nível de falar, cara, esses dias eu li em algum lugar, né, que era, não sei onde, assim, em algum livro que eu estava lendo, de um cara, de uma pessoa falando com outra, falando assim, mas isso não era justo, e aí eu entrei na justiça, etc. Aí o cara falou, cara, você tem razão, não é justo mesmo. Mas por que simplesmente você não deixou pra lá? Assim, de novo aqui, a questão não é nem entrar na justiça ou não é isso, não tem pontos e pontos, tem histórias e histórias, não estou dizendo isso, mas eu quero dizer, a mensagem que esse cara estava dizendo era mais ou menos do tipo, por que simplesmente você não aceita o prejuízo em amor de Jesus, pelo amor de Jesus? Para não escandalizar a Cristo. Entende? Assim, tipo, é algo que a gente precisa refletir assim. Quanto a nossa vida, a nossa honra, o nosso nome, a minha família, ela é mais importante do que eu simplesmente engolir a seco, porque eu não engulo a seco, porque eu não levo desaforo para casa, porque, de novo, não estou dizendo para a gente ser bobo, não estou dizendo pra gente ser... Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que em situações muito específicas, onde a gente precisa demonstrar o amor, a fraternidade, o conhecimento, a fé, a virtude, o amor, a gente vai ter que engolir o sapo, entende? Não estou dizendo que é para toda a situação, entenda isso, por favor, assim, mas a gente só vai discernir isso nessa escalada. Mas como é que eu sei o momento de eu engolir um negócio, o momento que eu preciso... É na escalada, que é nessa fé, é nessa escada que a gente vai descobrir. Fora dela, a gente não vai descobrir. Fora dela, fora desse caminhar, a gente não vai ter essa vozinha do Espírito Santo audível, sabe, para nos caminhar, para nos direitar para a direita ou para a esquerda. A gente simplesmente vai, pelo que a gente acha moralmente correto. Só que moralmente correto não é o que Cristo deseja. Entende? Não é o conhecimento que a gente precisa ter, como a gente viu aqui. O conhecimento que a gente precisa ter é o discernimento do que a gente conhece. E essa é uma jornada, assim. É uma jornada fundamental para a gente. Uma jornada cristã, a gente pode chamar assim, sabe? Que vai da fé, do momento que a gente fala, não, eu acredito em Jesus, eu aceito Jesus, até demonstrar verdadeiramente esse amor sacrificial, amor ágape que Jesus teve por nós. Algo importante, eu acho, aqui que a gente precisa ter. Você pode estar falando, puxa, mas caramba, meu Deus, eu preciso tanto de um monte de coisa aqui. Eu penso isso, né? Meu Deus do céu, acho que eu capoto em todos os degraus quase aqui. Meu Deus, como é que pode, né? Entenda que isso é um caminhar. Sabe, é a gente degrau por degrau, é a gente passo a passo, é a gente amadurecer de vez em vez, é uma decisão por vez, entende? Foquemos hoje assim, sabe, aquilo que arde no teu coração, começa por isso, cara. Não queira abraçar o mundo, porque não vai conseguir, a gente não vai conseguir, a gente vai se frustrar.
Mas se agarre em um degrau desse aqui hoje, sabe? E fala assim, cara, eu vou trabalhar nesse negócio aqui. Eu preciso. Sabe, eu preciso conhecer mais, eu preciso demonstrar mais, eu vou. Como que eu vou? E aí eu tenho armas para isso, nós temos armas para isso. E aí Pedro, ele vai continuar só pra gente ir pro finalzinho aqui. Ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer lá, né, no versículo 8 que nós lemos aqui, se essas qualidades, se tudo isso que a gente falou, elas existirem e elas estiverem crescendo, olha só o que ele está dizendo de novo, né? Vou repetir. Não é que a gente chegou lá 100%, mas isso não pode estar parado. Isso tem que estar aqui dentro, sabe? Assim, a gente tem que estar em crescente evolução. E ele está dizendo, olha, se isso for verdade na vida de vocês, se vocês se importarem com isso a ponto de vocês estarem crescendo e caminhando nisso daí, isso daí vai te impedir, ele fala aqui, né? Crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam inoperantes e improdutivos. E aí eu fico pensando nisso, sabe? Às vezes a gente fica focando na produtividade, lá no final. Só que ser produtivo, fazer acontecer, está ligado a um caminhar. E esse caminhar é que vai nos levar a não serem produtivos. Entende? Aí você, não, mas eu preciso pregar, eu preciso falar, eu preciso. E você só está pensando na produção no final. Eu preciso levar alguém no culto. Precisamos, mas é produção. O caminhar nessa escalada aqui, o subir essa escada com Cristo, vai nos levar a ser produtivos. Porque quando eu demonstro o conhecimento, a virtude, o amor, a fraternidade, é isso que vai atrair as pessoas a Cristo. Não é quanto eu sou eloquente, não é quanto eu convido, não é isso. É quanto Cristo está verdadeiramente presente em nossas vidas. Jesus vai dizer lá em João 15:5, vai dizer assim, quem permanece em mim dá muito fruto. É isso. Quem está caminhando com Cristo vai frutificar. Agora não adianta a gente querer frutificar qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa. A fruta certa é só quem caminha, só quem permanece com Ele. E aí ele vai continuar lá. Pedro vai continuar, ele diz o seguinte, olha, todavia, versículo 9, né? Ele quer dizer assim, olha, entretanto, se alguém não as tem, quer dizer, se alguém não está trilhando esse caminho, não está se empenhando nessa escalada, nessa escada, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Se a gente parou de caminhar, se a gente parou de subir, se a gente estagnou em algum degrau, sabe? O Pedro está dizendo para nós aqui, Jesus está nos alertando, cuidado, a gente está cego, a gente está achando que está sendo, achando que está fazendo, mas a gente está cego. Porque se essa verdade não é contínua na nossa vida, se hoje eu não sou mais cristão do que ontem, eu estou paralisado. Sabe? E isso vai trazer uma cegueira, e uma cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual é a que é muito perigosa. Porque ela vai dar a entender pra gente que a gente é muita coisa. Mas na verdade a gente está fora. Ele termina, né? Esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Quem esquece da purificação dos seus antigos pecados, no meu entendimento, e espero que não seja nenhum de nós aqui, mas é que esqueceu da base, do fundamento, sabe? Da fé. O que nos faz crer em Jesus? O que nos faz confessar que Jesus é nosso Senhor e Salvador?
é que Ele perdoou os nossos pecados. É que a nossa vida que eu vivi, tudo que eu cometi lá no passado, ficou para trás, porque Ele lavou a minha vida com o seu sangue. E o que Pedro está dizendo aqui é isso, olha, quem se esqueceu porque se entregou a vida para Jesus. Sabe, isso não pode passar para a gente, isso não pode passar com a gente precisa entender e lembrar por que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus porque eu estava doente, estava desempregado. Não. A gente entregou a nossa vida para Jesus porque sem Jesus a gente não é nada. Sem Jesus a gente tem uma vida desgraçada. Sem Jesus é só morte e trevas. É por isso que a gente segue a Jesus. Não é porque a gente vai ter uma vida melhor aqui na terra. Não é porque sem Jesus, cara, eu já estava condenado a uma morte. Sabe? E é isso. Não tem nada. E só para a gente finalizar, Pedro ele finaliza aqui, né, falando sobre um alvo maior, um alvo digno. Que ele vai falar sobre um reino eterno. Um reino eterno que nós vamos entrar. Ele vai dizer, versículo 10 aqui, né? Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, jamais tropeçarão. É aquela palavra de permanecer inabalável, sabe? No momento da tribulação, da angústia. Como que a gente permanece inabalável? Caminhando nisso aqui. Trilhando esse caminho aqui. Sabe? Essa escada. Subindo esse negócio. Se a gente estiver no meio da escada, em algum canto dessa escada, a gente vai ser inabalável. Sabe? Não tropeçaremos. E esse não tropeçar, de novo, não quer dizer que a gente não vai errar, mas quer dizer que Satanás não vai nos enganar. Para a gente tomar caminhos que a gente não deve tomar. E saber que o nosso prêmio final é uma vida eterna com Jesus, né? Entendi. Tudo que eu fizer aqui não é por aqui. Tudo que eu fizer aqui tem que estar de olho lá, sabe? Falar, cara, eu vou ver uma eternidade com Jesus. Uma eternidade é muito mais do que 35 minutos que a gente passa aqui de domingo falando a palavra dele. 40 minutos louvando é muito mais que isso. A gente vai passar a eternidade adorando a Deus, sabe? A gente vai passar a eternidade com Ele. Então a gente precisa ter isso na nossa vida, assim. A gente precisa querer mais, a gente precisa buscar mais. Por quê? Porque eu vou passar a eternidade assim. Feche seus olhos aí, vamos. Tente identificar aí na tua vida, né? Como está essa escalada da fé, essa escada. Esse é o caminho de transformação que Deus preparou para a gente. Ele não é opcional, mas ele também não é automático, sabe? Ele é um caminho que a gente precisa escolher trilhar. A gente precisa se esforçar, se empenhar em estar nele. Deus, ele já deu toda a base que a gente precisa. Jesus, ele já abriu esse caminho. Ele já nos deu o Espírito Santo que nos sustenta. Mas a gente vai precisar subir. Subir um degrau requer esforço. Subir uma escada requer um esforço nosso. Se a gente está com o joelho quebrado, vai ser mais difícil. Se a gente está machucado, é mais difícil. Mas em Jesus a cura. Entende? E aí é quando a gente vai passando por esses processos, esses degraus vão ficando mais leves para subir. Porque Jesus vai curando, Jesus vai transformando. Item por item, ponto por ponto. E a gente vai subindo.
E aí o que fica para nós aqui essa manhã é... Nós estamos, primeiro, trilhando esse caminho, subindo essa escada, ou será que a gente parou em algum degrau? E aí, de novo, só parte de nós, assim. Jesus não está acusando ninguém aqui, eu não estou acusando ninguém aqui, mas cabe a gente se esforçar para entender em que momento do nosso caminho nós estamos com Jesus. Jesus, nos pedimos ajuda, Pai. Nós pedimos a Tua direção, Papai, que o Senhor nos ensine. Sozinho nós não conseguimos. Nos ajude a crescer, nos ajude a frutificar, nos ajude a viver uma vida que é digna, sabe, Pai, desse caminho, desse caminhar, da Tua morte, da Tua ressurreição. Nos ajude a trilhar, Pai, esse caminho até entrarmos no reino dos céus, Pai. Que a gente não pare no meio do caminho, que a gente não se frustre com o caminho, mas que a gente possa cada dia mais nos empenhar, nos esforçar em trilhar esse caminho, Jesus. Ajude aqui a cada um dos meus irmãos, me ajuda, Pai, sabe, no degrau que cada um está aqui, no momento de vida que cada um está. Se nós estamos começando a nossa fé, se nós já estamos trilhando a nossa fé, se nós já tínhamos parado de andar nessa fé, mas que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a continuarmos trilhando e caminhando e subindo nessa escalada, Jesus, que é a Tua palavra, que é essa vida cristã aqui que nós vivemos, Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado mais uma vez pela Tua morte, pela Tua ressurreição. Isso é a base para que a gente possa, Pai. Isso é o que nos fortalece, isso é o que nos faz caminhar em Ti. Te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.